personagens da folia, eu sou mais feliz. A grande paixão que foi inspiração do poeta é o enredo que emociona a velha guarda lá na comissão de frente, como a diretoria. Glória a quem trabalha o ano inteiro em mutirão. São escultores, são pintores, bordadeiras, são carpinteiros, vidraceiros, costureiras, figurinista, desenhista e artesão. Gente empenhada em construir a ilusão e que tem sonhos. Personagens da folia já apresentou compositor, passista, mestre-sala, porta-bandeira, porta-estandarte, intérpretes, os puxadores de samba, o pessoal das tribos carnavalescas, os dirigentes, todas as figuras que fazem o carnaval. Até jurado já falou e explicou aqui quais são os critérios de julgamento. Faltava completar esse time. Quem é que cria a história? Quem é que faz o roteiro do desfile? Quem é que diz aquilo que vai ser contado e cantado? Não estou falando do samba, estou falando da sinopse, do enredo, do tema a ser desenvolvido. O mesmo que vai se materializar nas alegorias no barracão, no samba na avenida e nas fantasias. E mais, a armação da escola na hora de passar esta ópera que é o carnaval. Sérgio Peixoto. Foi com o quesito tema enredo, há 18 anos atrás, que eu realmente me encontrei dentro do carnaval. Esse primeiro tema enredo foi para uma escola do interior do estado chamado Rei da Folia em General Câmara. É com a papai, Tito é uma lorada, vai desse jeito que o meu primeiro agora. É com a papai, Tito é uma lorada, vai desse jeito que o meu primeiro agora. Enredo sobre Carlos Nobre, para o Império da Zona Norte. Esse foi um enredo que me deu muita alegria, muita satisfação, porque eu fui levado até a casa da viúva do Carlos Nobre, aqui no Bonfim, recebido pelos filhos, o Nobrinho, eles, e tive uma participação de várias pessoas, amigos e tudo mais, para escrever esse enredo. 88 me deu muita alegria com o enredo sobre Carlos Nobre. Um reconhecimento por tudo que o Nobre fez e deu de alegria, o humor dele para esse povo. O período dos imperadores do samba, algumas derrotas, algumas vitórias, a participação mesmo antes de ser o responsável pelos enredos, a função de diretor de carnaval. Abre teu coração e fala de imperadores do samba. Não tem nem dúvida que o Coração Vermelho e Branco, que começa a sua história em 79, levado por Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, mas tive a felicidade de escrever alguns enredos, participar como vice-presidente, mais 90 com Moitará, 92 com o Teatro de Bonecos, 93 com o Lupe Pode Entrar, a Casa é Tua. Tem algumas coisas que me dão muita satisfação. Falar dos meus 4 filhos, para mim, é a maior delas. Falar sobre o Grêmio é uma outra. E falar sobre Carnaval. E falar sobre Carnaval, eu obrigatoriamente tenho que falar em algumas pessoas a quem eu aprendi, com quem eu aprendi. Eu aprendi num Gondoleiros com o Wilson Brum, com o Cláudio Brito, com o Léo Zinelli, com o Jacques Machado. Quer dizer, ali eu comecei com o Fiapo, com Lígia, ali eu vim embora, depois no próprio Império, entendeu? E dentro dos Imperadores do Samba, que eu saí com Fantasia de Ala em 79, em 80, fomos convidados, um grupo de 10 pessoas, pelo João Aruanda na época, lá na casa da falecida mãe dele, ali no bairro Cristo Redentor, para que fizéssemos a coordenação dos imperadores. Pretinha de Oxalá. Pretinha de Oxalá, a mãe do Aruanda. 81, que tu eras diretor de carnaval. Alô, imperador do samba, quero cantar com você. Sou tricampeão da geração que fez crescer
A partir dali, eu comecei a fazer alguns trabalhos dentro do Imperador e conheci essa figura ímpar. O Jaime, para mim, representa, quem sabe... O Jaime era um homem que tocava trombone e saía no grupo Tabu fazendo a participação do instrumento de sopro na escola de samba. Fazia no acadêmico, começaram com acadêmicos da orgia, não é? E depois vieram para os imperadores, porque a grande maioria deles eram imperadores do samba. Foi quando eu o conheci e durante alguns anos comandamos o Carnaval dos Imperadores do Samba. O Jaime, eu comento e tenho como das pessoas com quem eu mais aprendi. Porque o Jaime, antes de tudo, era um camarada que nós sentávamos, não tinha hora, não tinha lugar, e ali nós conseguíamos olhar um para o outro e dizer assim, isto está bom, isto está ruim. E é muito difícil esse tipo de coisa. E com o Jaime nós conseguimos fazer isso. Então, o Jaime, dentro da minha história de carnaval, e vou escrever um livro, que já comecei a escrever, já estou escrevendo, tem várias personalidades da folia, não é? E o Jaime, com certeza, é uma delas. Um camarada magnífico, de uma cabeça maravilhosa, um batalhador, um cara que sabia o que queria. Uma pena que hoje mora no Rio de Janeiro, que bom para ele, né? Entendeu? Mas que eu não tenho contato diário como eu tinha. Bom, mais recentemente, tu falaste há pouco do Jacques Machado, foi até nosso personagem da folia no começo da série deste ano. O enredo que o homenageou no Império da Zona Norte é o enredo da tua autoria também. O Jacão, a princípio, não queria o enredo. Ele realmente não queria, ele tinha medo de como que isso que vai acontecer, mas à medida que nós fomos mostrando como seria o Carnaval do Império, a coisa aconteceu. Me deu muita alegria falar sobre o Jacão, porque na realidade falar sobre o Jacão é falar sobre a própria história do Carnaval. Não é? Quer dizer, eu trabalhei com o Ariovaldo, entendeu, nos Bambas. Trabalhar com o Ariovaldo é trabalhar com a própria história do Carnaval. E assim foi com o Jacques, não é? Foi um enredo que deu alegria. Como eu não me abasteço de muito pouco de internet, porque os textos de internet são todos iguais, eu fui até um arquivo jornalístico e peguei a página do arquivo do dia, da data em que o Jacques nasceu. E na data, a capa falava sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu, a partir dali, comecei a desenvolver o enredo, criei uma pequena história, que o jornal da época estava chegando, o pai dele estava numa cadeira sentado, e a mãe chamou o pai e disse, chegou a hora. E chegou a hora de Jacques Machado nascer, e assim começa o enredo. Eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz. A verdade dói, me corrói, bem no fundo do peito. Venha, imperadores do samba, reivindicar o índio que é de direito. Venha, imperadores do samba, reivindicar o índio que é de direito. E lá no alto Xingu, é dia de Moitará. Trazer o Imperadores do Samba na Avenida, em 1990, literalmente 2.500 pessoas vestidas de índio era um risco. Mas nós sabíamos que num ano de cinquentenário de Bambas da Orgia, num carnaval comandado, entendeu, por Hermes Souza, nós tínhamos que jogar para ganhar. E aí, com a ajuda de empresários caxienses que nos cederam estruturas e carros da Festa da Uva, o Jaime e eu tivemos essa felicidade de comandar esse carnaval e é como um título de campeão mundial. Não se consegue esquecer. No ano do cinquentenário dos Bambas da Orgia, ou seja,
para que o Bamba recupere isso só daqui a 50 anos, não é? Então me deu realmente muita satisfação. E assim são vários enredos que se tem por aí. A passagem pela Academia de Samba Copacabana, ali na Bom Jesus, na Vila Bom Jesus, com o Chiquinho, com o seu filho, o carnavalesco Barbosa e toda aquela comunidade. Fala disso. Na realidade, a Copacabana, eu comecei a fazer um trabalho com a Copacabana em 1997, quando o Barbosa me pediu para fazer um enredo, eu fiz a Tradição da Cavalhada. Em 98 foi sobre o Queixinho, eles me procuraram, que era o enredo. E a partir do Carnaval de 99, eu assumi como carnavalesco da escola. Eu digo, a Copacabana foi, fora o Gondoleiros, sabe, que esse é inesquecível, não é o meu grande aprendizado, foi o Imperadores do Samba e a Copacabana. A Copacabana é a minha segunda escola de samba. Eu tenho um carinho, uma paixão pela Copacabana, porque nós pegamos uma escola que vinha há 22 anos sem ganhar um título no Grupo B. E aí viemos para fazer o Carnaval da Copacabana em 1999. Quando chegamos lá na quadra, os ensaios praticamente não tinham ninguém. E nós começamos a montar muambas que saíam de dentro da vila para fazer o Carnaval da Copacabana. 99, a Copacabana vem para a Avenida e isso é um marco na minha vida. Eu sou muito emotivo, Brito. E é um marco na minha vida, por quê? Porque nós montamos um enredo e montamos um carnaval e sabíamos que era muito difícil. Nós íamos naquele primeiro ano com 550 componentes. Uma escola que vinha tendo problemas seríssimos, mas era um compromisso que eu tinha com o velho Chico, quando o Imperadores do Samba não tinha instrumentos e a Copacabana emprestava. E esse compromisso eu tinha com ele. E a Copacabana passa na avenida, é um carnaval muito bonito para a sua realidade, Grupo B, e no dia da apuração, quando começaram a dar as notas, houve um empate entre Copacabana e Academia de Samba Puro. E foram para os quesitos de desempate, e no primeiro quesito, que era a bateria, as duas empataram. No segundo quesito, que era samba enredo, as duas empataram. No terceiro quesito, que era harmonia musical, as duas empataram. E foi para o quarto quesito. E a Copacabana fez em tema enredo 2-10, e a Academia de Samba Puro fez um 10 e um 9. Quando foi dado, tu é capaz de lembrar disso? Capaz não, com certeza vai lembrar. Quando foram para anunciar o resultado, segundo lugar Copacabana, primeiro lugar Academia de Samba Puro. Houve aquela correria toda, entendeu, na avenida, eu subi, discuti com algumas pessoas, estou defendendo a minha bandeira, e não quiseram voltar atrás, mas foram obrigados depois de voltar atrás. Então a Copacabana, em 99, ganhou um título do Grupo B, 22 anos sem ganhar um carnaval, no quarto quesito. E quase não levava. E quase não levava. No quarto quesito, que foi o quesito tema enredo. Agora conta essa história de ter sido mestre-sala. Como é que é isso? Sair cortejando a porta-bandeira, dançando, bailando. Desde quando, Sérgio Peixoto? Cláudio Brito, a realidade é uma só. São 35 anos e algumas invenções. Não é? Eu já saí na comissão de frente, no nosso glamuroso Gondoleiros. Eu saí de passista em 1981. O Neri Caveira, então diretor de bateria dos Imperadores, me procurou na quadra dos Imperadores e disse: Sérgio, eu estou fazendo carnaval de alemão. Eu disse: tu é louco, Neri, o que tu quer? Eu estou no Unidos da Última Hora. O Unidos da Última Hora era uma dissidência dos Dragões. Em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Que os irmãos Kuhner, um deles ainda vivo, o Luiz, que mora em São Paulo, comandavam. Eles eram dragões, mas aquelas dissidências, que tem várias escolas, assumiram o carnaval do Unidos da Última Hora. Unidos da Última Hora ensaiava ali no Clube dos Cabos e Sargento, que tem no centro de São Leopoldo. E o Neri me levou uma noite para lá, e eu, como sempre gostei de fazer a coisa, já subi em cima da mesa,
comecei a dizer que a bateria não cantava e tudo mais, e foi aquela coisa. E o Neri disse, Sérgio, nós precisamos de um Messala, e eu sei que tu gosta de brincar e tal. Eu disse, Neri, por favor, Neri, o meu corpito agora é de 80 e poucos quilos, eu não peso mais de 60 que eu pesava. Mas, sem nenhum ensaio, o falecido Birolho rolava de rir, porque sem ter condições de fazer a barba, de nem ter experimentado a fantasia, entendeu? De não ter nem tido nenhum ensaio com a porta-bandeira. Graças a Deus, levamos os 10 necessários. O Unidos da Última Hora foi campeão em São Leopoldo. Essa é uma das tantas passagens que o meu saudoso compadre Neri Caveira me levou para dentro do carnaval. Carnavalescos foram construir o visual dos desfiles gauchescos. Como é que é isso, hein? É verdade. Na realidade, eu até recentemente trabalhava numa empresa de segurança e entre tantos clientes que eu cuidava, havia de uma empresa de marketing, que a pessoa, seu Josemar, era diretor de marketing do MTG. E entre tantas reuniões que eu tinha dentro da empresa dele, e sabedor que era um pessoal de Caxias que vinha fazer os carros aqui, eu lancei uma sementinha no final de uma reunião. Seu Josemar, nós do Carnaval ainda faremos os carros do desfile Farroupilha. Posteriormente, ele me chamou para uma reunião e me disse, olha, eu tenho isso, essa aqui é a minha temática, porque o MTG escolhe a temática do desfile num congresso no mês de março. Não é? E chamou e perguntou se nós poderíamos assumir aqueles carros e tal. E, sem problema nenhum, chamei Guaraci Feijó, que para mim é um dos papas na arte do desenho, na arte da criação. E a partir dali, em 2005, dos 10 carros do desfile, a equipe do Mano Brum assumiu 3, e o Guaraci Feijó e eu assumimos 7. O trabalho destas duas equipes foi tão bom, a nossa equipe e a do Mano Brum, que em maio de 2006, eles já nos chamaram, Guaraci Feijó e eu, para participar de todas as reuniões. E, inclusive, o café da manhã com o governador do estado, Germano Rigoto, onde estavam todos os patrões, para lançamento da Semana Farroupilha, só 2 pessoas não eram do meio, fora a imprensa convidados, Guaraci Feijó e eu. E este ano, foi 2006, um grande sufoco, porque foram criados 18 carros em 19 dias. O teu talento já está sendo reconhecido há algum tempo em outros estados. Tu estás aqui com uma camiseta de uma escola de samba que eu nem conhecia. Fala disso para nós. Na realidade, eu já venho há alguns anos mandando alguns enredos meus para fora do estado, não é? Eu já fiz grupo de acesso em São Paulo, uma escola chamada Primeira Cidade Líder. Eu já fiz grupo de acesso em São Paulo. Eu já fiz Juiz de Fora, eu já fiz, eu estou falando fora do estado, né? Eu já fiz Paranaguá, eu fiz Curitiba no ano passado. E esta escola, essa camisa que eu estou vestindo, é a da Samuca de Rio Claro. Eu estive em novembro visitando essa escola, porque são amigos que eu tenho, o diretor de carnaval, o diretor de bateria, ele é percussionista da dupla Christian e Ralph, e me recebeu muito bem, me recebeu na casa dele, eu conheci a estrutura da escola, e isto é um dos tantos presentes que eu ganhei de Deus. Porque quando eu digo que eu tenho oportunidade de ter ido e de ter conhecido alguma coisa, não é para simplesmente contar história, até porque eu não preciso mais. Eu não vivo do carnaval, eu não ganho dinheiro com carnaval, eu faço o carnaval porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Quem é do meio sabe que o carnaval nos dá muitos sorrisos, mas nos banha de lágrimas muitas vezes. Para fechar o personagem da folia,
Abre o teu coração e desabafa como quiseres, Sérgio Peixoto. Não, na realidade, eu sou uma pessoa que, eu digo, o nome que eu tenho, Sérgio Carlos Peixoto da Silva, que é o meu nome de registro, eu devo ao meu pai e à minha mãe. Meu pai, no carnaval da Dr. Timóteo, da Benjamin Constante, era como um rei momo. Era trevo de ouro. E foi minha primeira escola quando, a idade que eu tenho, meus filhos pequenos. Carlos Alberto Barcelos me levou para os Imperadores do Samba em 79. E foi a escola, é a escola do meu coração, assim como eu sou Imperadores aqui, eu sou Portela, no Rio de Janeiro. E eu não guardo nenhuma mágoa de absolutamente ninguém. E há 2 semanas atrás, depois de mais de 10 anos sem ver os Imperadores do Samba, eu fui e me encostei na Borges de Medeiros para ver os Imperadores do Samba, descer a Borges. Eu fui tomado de uma emoção e relatei isso a essas pessoas. E no meu canto, do meu jeito, algumas pessoas viram, eu chorei. Chorei porque esta escola é um grande sentimento de alegria. E eu, naquele momento, ali na Borges de Medeiros, e que algumas pessoas viram a emoção que eu estava, eu tomei uma decisão. E que eu, inclusive, comuniquei a algumas pessoas, que em 2007 seria meu último ano de tema enredo, e que eu estaria terminando sem voltar a escrever um enredo para os Imperadores do Samba. Quero dar espaço para que tantos outros que têm ideias maravilhosas, entendeu? E até os ajudarei, mas encerro a minha carreira em 2008 em Porto Alegre e teria um imenso prazer em voltar a fazer o enredo dos Imperadores do Samba. Mas como eu sei que o meu ciclo de imperador terminou, eu vou usar aquilo que Deus me concedeu, que é um pouco de talento e muita sorte, para outras escolas. Foi um prazer te encontrar. Sérgio Peixoto, personagem da Folia. A gente volta na próxima semana. Paixão que foi inspiração do poeta é o enredo que emociona a velha guarda lá na comissão de frente, como a diretoria. Glória a quem trabalha o ano inteiro em mutirão. São escultores, são pintores, bordadeiras, são carpinteiros, vidraceiros, costureiras, figurinista, desenhista e artesão. Gente empenhada em construir a ilusão e que tem sonhos. E que tem sonhos. Bonito como a abelha baiana que foi passista, brincou em ala. Dizem que foi o grande amor do mestre Sala, que foi passista, brincou em ala.